Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo Digital e 8 da Fibra Ótica. E também pelo site www.tvaberta.tv.br. Estamos presentes também no Facebook. Digite TV Aberta SP, tudo junto. E se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Os entrevistados de hoje são o Dr. Fábio Canton, que está fazendo uma companhia para nós outra vez hoje. Bem-vindo, Dr. Fábio. Uma alegria recebê-lo. Obrigado. E o Dr. Simvaldo José Firmo. Dr. Simvaldo é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. E o tema que hoje nós trazemos é abordagem policial e racismo. Bem-vindo, Simvaldo. Obrigado, doutor Martim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Doutor Fábio Canton, vice-presidente da OAB São Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez, já estive aqui com o senhor, né, em outras ocasiões. Só que dizer também que além da Comissão de Direitos Humanos, eu sou do Instituto do Negro Padre Batista, tá? Que é a entidade aí que Fala um pouco dessa entidade, apresenta para nós. O Instituto do Negro Padre Batista foi criada em 1988, né? Então, pelo Padre Batista, trabalhava com o Dom Paulo Evaristo Arne na Catedral da Sé. O Padre Batista fez uma revolução aí na matéria de São Paulo, de movimento, políticas afirmativas. É a primeira pessoa que trouxe a noção de políticas afirmativas para o Brasil, né? E foi através das políticas afirmativas que eu consegui me formar, né? Que na verdade tinha um grupo de estudantes, que era de escolas particulares, e também aqueles que estavam em universidades públicas, mas que não conseguiam se manter. E assim ele me ajudou muito. E com o falecimento dele, em 90, ele já, com 38 anos, uma pessoa que tinha uma visão de... Faleceu jovem, então? Jovem. Aí o Instituto passou a chamar Instituto Negro Padre Batista. Padre Batista, que em 91 recebeu uma menção honrosa do Prêmio de Direitos Humanos, Franz de Castro, da OAB São Paulo, né? Pós-memória, né? Então, assim, eu tenho um trabalho maravilhoso. O Instituto Negro Padre Batista é isso, né? Ativei nossos quadros, nossa saudosa Maria da Penha Guimarães, minha mestra, né? Olha só. Assim, nós tivemos um departamento lá jurídico, onde pudemos trabalhar com a antiga Procuradoria da Ciência Judicial e também, há pouco tempo atrás, com a Defensoria. É isso. Ok, né? Muito bacana. A gente está recebendo hoje o Simvaldo aqui, que ele vai contar uma história muito legal aqui para a gente, o que aconteceu, que faz 8 anos, foi em maio, né? Foi, de 2010. Foi dia 5 de maio de 2010. 5 de maio é o aniversário do meu irmão. Pois é. Pois é, mas conte aí o nosso assunto. Na verdade, aquele dia, né, estava eu e meu filho indo para o estádio do Pacaembu. Aqui próximo. Para ver pela Taça Libertadores da América, as Corinthians e Flamengo. Na minha casa nós respiramos Corinthians, né? Nós somos corintianos roxos, a gente gosta muito de futebol. Vocês montaram a base da seleção brasileira agora? Pois é, né? Tá todo mundo falando isso. Não sei se isso é bom ou é ruim, porque as outras torcidas não gostaram. E nós, aquele dia, e foi um dia que eu tinha feito uma audiência muito pesada, fui para minha casa. Falei, vamos assistir o jogo, quando eles precisavam ganhar. E foi com meu filho. O que nós fizemos? Nós fomos de metrô. Por quê? E saímos de casa mais cedo, porque o jogo saía a 21 horas e 40 minutos. Se dirigindo ao estádio de Pacaembu, ainda não havia arena e tal, em Itaquera. E por volta das 19 horas, era um horário ainda cedo. Nós íamos chegar no estádio cedo e tal, porque o jogo começava praticamente antes das 22 horas, então não tem tempo de chegar cedo. Ao nós descermos do metrô, na Marechal Teodoro, e adentrarmos ali na Avenida Pacaembu, em frente ao prédio da Receita Federal, estava indo eu e meu filho com agasalho do Corinthians. Que idade tinha do menino? Meu filho tinha 13 anos. 13, o garoto menor. 13 anos de idade, um adolescente. Estávamos indo, conversando, ele estava uns 2 metros à frente de mim, andando, tudo alegre. Foi quando o policial veio por trás, né, e num hábito súbito, que eu não entendi, chegou e por trás apontou uma arma na cabeça dele. Ele falou, para, né? Apontou uma arma assim, ó, na cabeça dele. Para. Na verdade, eu demorei a perceber aquilo, porque a gente vai olhando, morrendo de pessoas, havia passando outras pessoas do lado. Ele parou, tira a mão do bolso, porque ele estava com uma mão no bolso, do agasalho, tá com agasalho, e a outra mão solta e tal, pá.
E meu filho tinha a mão do bolso e aquilo me assustou. Claro. Me assustou, né? E revistado meu filho, fui perguntar por que faziam aquilo, por que estavam fazendo aquela abordagem. Né? E me identifiquei como pai dele, falei, olha, isso não é modo de tratar uma criança, meu filho tem 13 anos de idade, com uma arma na cabeça, uma pistola .40. Aí quando eu me identifiquei como pai e advogado, aí foi isso, os caras começaram, eu fui questionar e questionei. Aí eram 3, né? Tinha um com uma calibre 12 lá nas mãos e tal. Questionei, falei que aquilo não era uma forma de abordar uma criança, que havia outras formas, uma arma na cabeça. E meu filho puxou, o que meu filho tinha no bolso? Um RG, o RG dele e o bilhete único. Mais nada, porque a gente ia para o estádio sabendo como é que, na hora da revista para entrar no estádio. Claro. Porque as pessoas têm que saber o seguinte, não foi lá próximo ao estádio, você imagina, em frente ao pé da Receita Federal, com o começo ali até chegar ao estádio, dá mais ou menos, nós íamos andando, dava em torno de 20 minutos. A abordagem para entrar no estádio é outra coisa. Ali nós estávamos ali no início ali da coisa da Avenida Patipô. E ao identificar como advogado, o que aconteceu? Esse cara ainda com mais raiva, porque eles não jamais imaginavam, doutor Fábio, doutor Martim e as pessoas que nos assistem, que eu fosse advogado. Eu estava de calça jeans, né, e com a camisa do Corinthians. E quando eu me identifiquei... O Rubens Aprobato era advogado, ele foi presidente do Corinthians, ele foi presidente do Corinthians. Sim, outras pessoas, outras pessoas também. Então, na verdade, e aí eles ficaram com... Quando eu comecei a questionar, eles falaram, tudo bem, já que você é advogado, você está questionando muito a abordagem do seu filho, eles também me jogaram na parede, você vai ser também revistado. Me jogaram na parede, à força, colocaram minha mão à força para trás também, abriram minhas pernas, revistaram tudo. E aí, na verdade, já começou a se travar uma conversa. Uma coisa importante aqui que eu quero dizer para vocês aqui, doutor Martim, doutor Fábio, e para as pessoas que nos assistem. Quando está havendo uma abordagem policial, as pessoas passam do lado e ninguém fala nada. Raras são as pessoas que vão questionar por que está abordando uma pessoa. Vocês podem perceber isso, ou as pessoas que nos assistem podem perceber isso. Ninguém fala nada porque tem medo. Tem medo da polícia. Então as pessoas passavam, e o que era tão interessante, que passavam outras pessoas com bolsas, que iam para o estádio e tudo, eles justamente para eu e meu filho naquele momento. Quando eles me jogaram na parede, eles começaram a engrossaram comigo, eu até me identifiquei também, que à época eu era assessor jurídico de um deputado estadual. É o Vicente Cândido? Não, era o finado José Cândido. José Cândido, que você teve a felicidade de conhecer. E aí eles ficaram, até eles ficaram comigo, ele tem imunidade parlamentar, essa coisa toda. Eu falei, não, estou me apresentando, porque eu vi que você estava com muito, já estava com sangue nos olhos, aquela coisa. Queria pegar de qualquer jeito. E quando eu pego meu celular para me ligar, eu falei, vou pegar meu celular para ligar para a OAB, mas eu ligar, sabe para quem? Para você. Porque você era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da época, né? Eu falei, vou ligar. Quando eu peguei o celular para ligar, ele falou, você não vai ligar para ninguém, você não vai ligar para a OAB, para quem quer que seja. E aí começou, né? Na verdade, eu tentava identificar eles e ficavam de lado. Quando eu vi que eles engrossaram, já se passava mais ou menos em torno de meia hora, quando eu vi que eles estavam engrossando muito, e começou a ficar escuro. Né? Não estávamos em horário de verão. Quando eu vi, aí o comandante deles falou, olha, Nelson, é o seguinte. Eu falei, eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo bem, tranquilo, porque já estava me enquadrando, e o que está com a calibre 12 na mão, ele me olhava com muita raiva, que foi justamente que me jogou na parede, mais fortão e tal. Eu falei, não, tudo bem, vamos sair, falei pro meu filho, eu já comecei a ficar calmo, porque eu sabia que se eles me retirassem dali... Seria pior. Seria pior, eu não sei, eu não estaria, talvez nem estaria aqui para contar história, assim, se eles me retirassem dali e levassem para outro lugar, porque eu já estava ficando nervoso, não conseguia ligar para o OAB, para o senhor, não conseguia falar com mais ninguém, celular, então foi isso. O que eu fiz na hora foi simplesmente o seguinte, como eles não se identificaram, eu pedi a identificação deles, não se identificaram, eu naquele desespero, naquela loucura, com meu filho eu consegui memorizar o nome da viatura, só isso. Aí eu falei, bom, eu não posso perder o nome da viatura. Eu falei, então tá bom, sai. Não, eu saí com meu filho, saí assim, para estar perdido.
sabe, assim, sem saber o que fazer. Mas eu vou te interromper por aqui, a gente vai para o intervalo. No segundo bloco você continua contando essa história, que é uma história bastante importante. Continue conosco. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo o Dr. Fábio Cantão e o Dr. Simvaldo José Firmo. Dr. Simvaldo José Firmo foi vítima há 8 anos atrás, em maio de 2010, de uma abordagem policial. A abordagem é essa que, sem nenhuma evidência, enquadrou no estádio do Pacaembu o filho dele e ele com uma .40. Ao se identificar como advogado, parece que a situação piorou e ao se identificar como membro da Comissão de Direitos Humanos, foi pior ainda. E ao declinar que trabalhava como assessor parlamentar, a coisa engrossou e você acabou saindo. De lá você ingressou com um processo judicial. De lá, na verdade, quando eu saí de lá, e aí também nós, na saída, eu pedi para o meu filho para nós memorizarmos a placa, nós escondido, de longe nós não tínhamos nada para anotar. Tá? Saímos de lá e depois, no outro dia, a gente entrei em contato com o senhor, eu representei na UAB e... Como fala a desembargadora no acordo, fala que eu fiz escassel mesmo. Peraí, deixa eu explicar para o pessoal, você já pulou de um lado para outro. Desculpe, assim, na verdade eu fiz várias denúncias. E acabou entrando com o processo judicial? Na verdade, só rapidamente dizer o seguinte, o inquérito policial foi arquivado, na polícia foi arquivado, tudo foi arquivado. Só no Tribunal de Justiça, só no Poder Judiciário? Aí nós entramos com a ação por indenização por danos morais. Na verdade, eu entrei com essa ação no dia 3 de dezembro de 2013. Porque antes, faltava 2 dias, porque nós ficamos conversando, vamos entrar ou não vamos entrar? Eu falei, vamos entrar, entramos com o que nós tínhamos. Peraí, então. Então, a partir de 2013, você entrou com uma decisão que foi publicada recentemente, condenando a polícia, o Estado de São Paulo, por prática de racismo, foi isso? Na verdade, entramos, mas em primeira instância, o juiz julgou improcedente a ação, na verdade, ele nem analisou o laudo psiquiátrico que lá estava, que meu filho teve que passar com um psiquiatra, que eu acompanhei durante bastante tempo. Como chama o que o seu filho teve? Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Uma coisa que ele carrega até hoje. É a coisa, assim, ele é uma coisa que está presente, isso não tem como deixar de estar presente. E entramos, recorremos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né, aqui do Estado de São Paulo, e aí, numa decisão unânime, maravilhosa.
Inédita, né? Inédita no país, porque até então nós entramos com um processo, nós não tínhamos uma decisão dessa sobre abordagem policial. O que diz a decisão? A decisão, ela deixa muito, ela fala muito, ela tem umas coisas, ela tem alguns pontos importantes. Primeiro, ela diz que meu filho, apesar de nós, naquele momento, lógico, como eu disse, não tinha pessoas que parou, que tinha prova ali daquele acontecimento. Mas nós juntamos um laudo psiquiátrico, que comprovou que meu filho tinha um estresse pós-traumático, aquele trauma de causa ali daquele momento, né, que ele carregava consigo. Meu filho jogava futebol, parou, e meu filho passou a ser outra pessoa, mas assim, passou a pensar novamente. Na verdade, eu falo que ele atingiu a maturidade antes do tempo. Antes do tempo. E a desembargadora, ela coloca isso, que a polícia realmente está num acórdão do Tribunal de Justiça, que foi uma votação unânime, que revertiu a decisão de primeira instância. Ela diz, desse estresse pós-traumático para dar a indenização. Ela fala que realmente a polícia, ela cita uma fala do comandante da rota que fala que a abordagem nos jardins é de um jeito, que na periferia é de outro. Ela cita isso. E diz também, cita outros caras, ela fala que a comunidade negra é alvo, sim, abordagem, é alvo de abordagens, nesses termos, pela polícia militar. Está no acordo isso. Silvado, você acha que isso pode ser o começo do Estado deixar de ser espectador dele mesmo? Quer dizer, o Estado começar a responder por cidadão, em qualquer circunstância, mas esse pode ser um começo de um exemplo, com o começo disso, o Estado, ao invés de... Porque todos os problemas o Estado fala, precisa resolver isso, precisa resolver, como se ele não fosse ele o agente a resolver as questões. Ele fala sempre, os agentes públicos falam sempre os espectadores. Isso. Né? Você não acha que essa decisão é importante, emblemática, para começar a mudar essa situação? Para o Estado começar a responder efetivamente para o cidadão em todas as circunstâncias? Sim, doutor Cantô, eu acho sim. Eu acho que essa decisão é uma decisão assim, inédita, histórica. E ela é muito importante, assim, eu sempre falei, para a população negra e principalmente para a juventude negra, né, brasileira, porque são os alvos preferenciais de abordagens policiais. Se tem uma coisa que assusta a população negra, principalmente os homens negros da juventude negra, é a abordagem policial. Nós já sabemos como é que eles chegam. Então essa decisão, quanto o Estado, vai fazer com que o Estado realmente reflita sobre isso. Eu espero, e que isso sirva de exemplo para o agente também. Uma coisa importante que é citada também no acordo é o seguinte, porque um dos policiais da abordagem foi expulso da corporação. Não foi por este caso, mas a desembargadora fala que isso é uma coisa que já não a abona. Ele está solto por aí, ninguém sabe. Né? Então é isso. Então é uma coisa que eu acho que é uma decisão, doutor Cantô, que realmente eu espero que faça com que o Estado, que os agentes públicos realmente pensem antes de agir. Lógico, eu não estou achando que isso aqui vai ser uma maravilha, que as pessoas vão mudar do dia para a noite. Não, mas tem que ser essa decisão vai fazer com que outras pessoas vão até a justiça. Silvado, eu queria, para fazer uma justiça histórica, eu gostaria que você citasse o nome dos advogados que atuaram na sua defesa. Tá. Eu acho muito importante isso. Isso é muito importante porque é o seguinte, como eles falaram, né? Você é doido, você quer arrumar 2 advogados doidos, né? Eu tinha 2 meses para entrar com essa indenização por danos morais e com os anos... 2 doidos. Eles falaram, os advogados são doutora Maria Silva Aparecida de Oliveira. Repete, por favor. Doutora Maria Silva Aparecida de Oliveira, né? Hoje presidente aí do Galedécio da Mulher Negra, grande advogado. E doutor Lino Pinheiro da Silva, que foi um colega meu também do Instituto Negro Prado Batista. Ambos advogados negros? Ambos advogados negros, que acreditaram em mim. Nós passamos dias, passamos noites conversando. Né? Eu também não posso deixar aqui de agradecer também o doutor Paulo Sampaio, o médico psiquiatra que acompanhou aqui no programa, inclusive. Então, uma pessoa que acreditou, uma pessoa que apoiou meu filho o tempo inteiro e fez aquele laudo, que ele é um perito reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Ele acompanhou meu filho, né? E fez esse laudo maravilhoso que comprovou esse estresse pós-traumático. Eu espero que essa decisão, doutor Martim, doutor Cantô, que ela realmente ela venha fazer que outras pessoas vão para a justiça. Porque muitas pessoas me ligaram na época, pessoas de luta,
Fala, olha, doutor Simvaldo, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Qual é o medo das pessoas, doutor Cantone e doutor Martim? É da reação depois, porque depois nós ficamos expostos. Em nenhum momento eu expus meu filho. É o medo. E qual vai ser o depois? Agora, essa decisão, ela foi importantíssima. Inclusive, ela foi publicada numa matéria bastante longa no Estado de São Paulo, do Marcelo Godoy. Sim. Ele fez uma reportagem maravilhosa, tem uma foto sua, você está empoderado na frente do Tribunal de Justiça. Assim, né? Agora, eu queria qual foi a repercussão disso, da matéria? Olha, a repercussão da matéria foi maravilhosa. Ele é um baita jornalista, não é? Não, Marcelo fez um trabalho maravilhoso, um jornalista muito bom. E repercutiu no Brasil inteiro, tanto que eu recebi, até hoje eu tenho recebido telefonemas de pessoas, de algumas pessoas, defensores, defensoras. Tem uma promotora muito boa, chamada Lívia Maria Santana, que ela comanda lá a promotoria contra crimes de racismo e intolerância religiosa. Ela me ligou, ela entrou em contato comigo em Salvador, na Bahia, porque nós conversamos sobre isso. Falei, doutor Simvaldo, isso é muito importante para a nossa luta do dia a dia contra o racismo, contra o genocídio da juventude negra e da população negra. Isso é muito importante. Recebi telefonemas do Brasil inteiro. Olha, tenho recebido até hoje eu tenho recebido. A matéria repercutiu muito. Falaram que também essa matéria, em cima da matéria do Estadão, passou também foi falado na rádio CBN, outras pessoas souberam. Na verdade, as pessoas, ela repercutiu no Brasil inteiro e também repercutiu, pelo que eu sei, também nos Estados Unidos, que eu tenho 2 colegas de lá, que entraram em contato comigo, falando da importância dessa decisão inédita e histórica. É importante que o Judiciário, o doutor Cantone e o doutor Martim... Foi matéria chamada de capa no Estado de São Paulo, eu fiquei de boca aberta. O Marcelo fez um trabalhaço. E eu sei que a própria OAB também, doutor Cantone, ajudou a divulgar muito no Face, e outras pessoas, eu agradeço por isso. E continua sendo divulgado até hoje. Eu acho que eu quero destacar aqui o tribunal, o judiciário é muito importante, aquilo que o doutor... O judiciário tem que, na verdade, fazer valer esses direitos da população negra, porque não dá. Quinta-feira teve uma abordagem policial na cidade de Diadema, do policial, o menino lá, o senhor correndo, o cara atirou pelas costas. Abordagem policial, como eu disse, é uma coisa é uma coisa perversa. Isso é resquício da escravidão. Nós temos que mudar isso no país. Nós temos que mudar isso no Estado de São Paulo. E uma decisão dessa, vindo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é muito importante. Dá um aceno que fim da impunidade. Estamos atentos, isso é importante. E aí vai fazer que outras pessoas, né, reclamam a justiça. Tudo bem. Sou advogado, briguei, falei, não, eu vou brigar até o final, eu vou brigar, mas outras pessoas também têm condições de estar levando esses casos para a justiça e cobrar, porque não adianta assim, finalizando, na corregedoria da polícia é sempre arquivado. Ali não adianta. O Ministério Público do Estado de São Paulo, o promotor que propôs o arquivamento do caso, o juiz aceitou, ele disse que eu não tinha como provar, por exemplo, que eu estava falando na conclusão dele de arquivamento. E como é que eu ia provar que as outras pessoas que passavam eram pessoas caucasianas? O que eu quis dizer com isso? Isso é uma conclusão de um promotor? Quer dizer, ele falou, eu quis dizer que eu era negro, eu e meu filho eram negros, mas eu não tinha como comprovar que do outro lado só passavam brancos, pessoas caucasianas. Isso não é. Então, para ver que assim, eu acho que o MP, eu acho que o Ministério Público, o Poder Judiciário e a própria polícia tem que rever essas questões, essas formas, essa questão da abordagem. Repito mais uma vez, é o que começa tudo pela abordagem. Abordou e aí... Eu vou ter que te interromper por aqui, passar a palavra para a finalização do Canton e... Eu quero agradecer a oportunidade, Martim, de estar aqui com o Simvaldo, essa história triste, mas com desfecho importantíssimo para a sociedade brasileira, para a comunidade negra em especial. E como eu falei, o Estado parar de ser espectador dele mesmo, quer dizer, o Poder Judiciário dá o exemplo de como o Estado deve agir nessas situações. O Estado não pode ser espectador, o Estado precisa agir, especialmente o Judiciário, precisa colocar o Estado em todos os seus segmentos nos trilhos, para fazer o bem para a população. É isso aí. Obrigado, Simvaldo, pela sua presença hoje aqui e parabéns, viu? Obrigado, acho que eu falo. Obrigado, doutor Martim e doutor Fábio Canton. Eu digo o seguinte, a vitória, meu filho sabe disso,
Natan Palmares, né, que carrega no nome lá Palmares, em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? A vitória não é minha nem do meu filho. Como já me perguntaram isso, a vitória é de toda uma juventude negra e da população negra em geral. Essa vitória é de todos nós. Parabéns. Vou me despedindo por aqui. Obrigado, Cantão. Obrigado, Sivaldo. Obrigado. E me despeço de vocês aqui. Até a próxima semana e obrigado até lá.